Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do podcast da Uni. Hoje eu estou com uma convidada muito especial, que é a doutora Juliane Dornelas. Seja bem-vinda. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é a importância da saúde íntima da mulher para uma vida mais feliz. Mas antes de começar, vou deixar você se apresentar um pouquinho. Prazer, muito obrigada. Meu nome é Juliane Dornelas, eu sou ginecologista. Eu sou formada há 18 anos pela UFPB e sou ginecologista e atuo principalmente na área de uroginecologia, que é a parte de incontinência urinária, distopia genital e de endoscopia. Eu faço a parte de esteroscopia e laparoscopia para tratamento de endometriose e outras cirurgias da mulher. Perfeito, doutora. Para a gente começar, eu separei aqui algumas perguntas iniciais, né, antes de a gente abordar os temas desse podcast. E uma dessas perguntas é o seguinte, que como que é a fase da vida íntima da mulher e que como cada fase é importante o cuidado profissional. Esse mês que a gente está entrando, mês de março, né? O mês da mulher, da conscientização da mulher. É muito importante. A mulher passa por várias fases durante a vida. Normalmente ela vai chegar no ginecologista depois da menarca, que é a primeira menstruação. Em torno de 10, 15 anos ela vai ter a primeira menstruação e a gente vai avaliar se ela tem alguma doença endócrina, se o sistema reprodutor é pérvio, se está tudo perfeito. Essa normalmente é a primeira consulta. Depois, quando ela inicia a vida sexual, que é a sexarca, a gente vai acompanhar essa menina, ver se ela tomou a vacina do HPV e vai começar a acompanhar com citológico anual, os exames de rotina, conversar sobre contracepção, doenças sexualmente transmissíveis e começar esse rastreamento. Depois, mais pra frente, ela vai ter a vida reprodutiva, então vai ter os filhos, essa parte normalmente a gente encaminha para o obstetra. E se surgem doenças nesse caminho, que são os miomas, os pólipos, a endometriose, os ovários policísticos, os cistos de ovário, a gente vai fazer o acompanhamento para o tratamento clínico ou cirúrgico. Então, uma das questões que acontece muito é sobre as doenças recorrentes durante essas fases. Você mencionou algumas, mas como que funciona o tratamento delas? Em cada uma dessas fases, começando da menina mais jovem, chegando à menopausa. As meninas, quando menstruam, algumas meninas têm problemas, uma doença que pode acontecer rara, mas que pode acontecer, é a síndrome de Rokitansky. São aquelas meninas que nascem sem o útero e os 2 terços superiores da vagina. Essas meninas, elas não vão ter a primeira menstruação. Elas não têm útero, então elas têm amenorreia primária, nunca menstruam. Então essas meninas, elas chegam pra gente com essa queixa de que nunca menstruaram e a gente faz uma ressonância de pelve, vê a ausência do útero e nessas pacientes a gente vai fazer uma cirurgia chamada neovagina, que é construir a vagina para ela ter uma vida sexual ativa. Mais pra frente, se essa paciente desejar engravidar, a gente vai ter que usar uma barriga solidária, capturar os óvulos dela, porque elas têm óvulos normais, e fazer um transplante de útero, que hoje em dia no país já é possível. Isso aí é uma primeira fase, né? Já quando a mulher está na vida reprodutiva, uma mulher que começou, já menstrua, tem um menacme normal, podem aparecer várias doenças nessa fase, né? Nessa fase a gente vai fazer o citológico anual e vai detectar HPV, que são as verrugas vulvares ou as lesões do colo do útero. A gente vai fazer o acompanhamento clínico. Normalmente o acompanhamento clínico e a vacina é suficiente. Ou podem aparecer as patologias propriamente ditas, as patologias cirúrgicas, que são os miomas no útero. A miomatose, ela vai ser tratada de acordo com o tamanho, normalmente, e a sintomatologia. Miomas pequenos são muito comuns na população brasileira. A gente imagina que 70% das mulheres em fase reprodutiva com 45 anos vão ter mioma. Então, mioma é muito, muito frequente. A maioria das vezes é só acompanhamento. Se a paciente sangra muito, o tratamento é clínico, com hormônio, anti-inflamatório, anti-hemorrágico. E a cirurgia só vai ser indicada em miomas volumosos, miomas muito sintomáticos, que o tratamento clínico não é suficiente. E nesse caso, o tratamento cirúrgico vai ser feito da maneira mais minimamente invasiva possível. Se o mioma é dentro do útero, a gente vai fazer a esteroscopia, que é aquela cirurgia por dentro do útero, por dentro do canal da vagina, que não há nenhum corte externo. Ah, perfeito. Se o mioma é na parte mais externa do útero, no miométrio ou na serose, a gente vai fazer a laparoscopia, que é o tratamento que é feito com furinhos mínimos no abdômen
E a gente consegue remover os miomas naquelas pacientes que querem ter filhos ou remover o útero naquelas pacientes que não querem mais ter filhos. Perfeito. E os exames de rotina, doutora, para esse cuidado, né, da saúde íntima, quais são? Quais o que você indicaria? Bem, pela Sociedade de Ginecologia, na verdade, obrigatório mesmo o citológico, né? Colher o citológico ou o Papa Nicolau todos os anos, exame físico. Todos os anos, viu, Todos meninas? os anos, os exames físicos todos os anos. Agora, se você pensar, ultrassom transvaginal, ultrassom de mama não são exames obrigatórios, mas na prática a gente faz, né? Ultrassom transvaginal todo ano, ultrassom de mama, para acompanhar essa paciente. Já quando a paciente chega aos 40 anos de idade, começa a obrigatoriedade de fazer a mamografia anual. Na verdade, a mamografia é o único exame capaz de salvar vidas, porque a mamografia pode detectar microcalcificações precoces que nenhum exame físico, nenhum ultrassom é capaz de detectar. E essas microcalcificações, quando detectadas precocemente, elas podem levar ao tratamento do câncer de mama e à cura. Né? Então, salva uma vida, uma mamografia a partir dos 40 anos anualmente. A gente vai dividir esse podcast em algumas fases. E agora a gente vai iniciar com um assunto que é de extrema importância, que é sobre a vida sexual feminina e a importância do cuidado também em relação a isso. Então, vamos começar falando sobre libido. Né? Na sua experiência como médica, e os problemas que causam, né, a falta de libido na mulher, o que você poderia dizer para essa mulher? Libido é um tema importante. A gente recebe muitas pacientes com essa queixa de falta de libido. É muito comum na mulher. E eu sempre começo falando assim para elas. O libido da mulher tá aqui na cabeça. Muitas vezes a paciente acha que é falta de hormônio. Eu tô com minha testosterona baixa, eu tô com meus hormônios baixos, eu não tenho libido. Na verdade, na maioria das vezes não é isso. Na maioria das vezes a mulher que tá com libido baixo é porque tá faltando alguma coisa na vida sexual dela e na vida do casal. Então a mulher, para ela ter libido, ela precisa do romance. Ela precisa ter uma autoestima boa, tá bem com seu corpo. Ela precisa ter um parceiro compreensivo, ter uma intimidade com o parceiro. Ela precisa de criatividade. Então a gente vai instruir essa mulher a pensar em sexo e ter uma vida conjugal mais harmônica. A maioria das vezes é esse o problema da mulher com falta de libido. Poucas vezes a gente precisa do hormônio. Já nas mulheres na menopausa, a situação é diferente. A mulher que entra na menopausa, que o ovário entra em falência, a média da população brasileira de entrar na menopausa é 50 a 51 anos. Essas mulheres, elas têm uma queda de libido justamente pela falta do hormônio, estrogênio e progesterona, que são naturais. E essa paciente a gente vai ajudar com a reposição hormonal. Poucas vezes é necessário o uso da testosterona, que é um hormônio mais masculino. E assim, poucas vezes é necessário. Muitas vezes conversando com a paciente, tratando a vagina, tratando o hormônio e explicando essa parte que a mulher precisa do romance. Perfeito. Muitas vezes, para ter a vontade de ter relação, a gente consegue lidar com esse problema. Verdade, doutora. E sobre a questão de dor na relação sexual, né? O que você poderia falar também a respeito disso? Dor na relação sexual, que é a dispareunia. A dispareunia, ela pode ser superficial ou de profundidade. A dispareunia superficial, que é aquela mulher que tem dor logo no início da relação, a maioria das vezes é falta de lubrificação, falta de relaxamento, falta de vontade de ter relação. Poucas vezes essa paciente tem vaginismo, que isso é uma doença, é uma dor insuportável, incapacidade de colocar qualquer coisa na vagina, um espéculo, um toque. Essa paciente tem muita dor. Geralmente isso é uma história muito antiga da paciente. E aí o tratamento vai ser fisioterapia, uso de medicação, relaxamento da pelve, já é uma coisa mais complexa, o vaginismo. Já quando a dispareunia é de profundidade, dor na relação sexual, quando toca lá profundo, aí nesse caso, muitas vezes a gente tem uma doença na pelve realmente. Pode ser endometriose, uma miomatose, uma doença inflamatória pélvica, e a gente vai ter que investigar com um exame de imagem. Vamos falar sobre sangramento durante a relação sexual. O nome é sinusiorragia. Sangramento durante a relação sexual, como todas as doenças. Então, a mulher tem que ter a sua ginecologista ou o seu ginecologista que ela conheça, que ela vá todos os anos. Porque quando ela perceber alguma anormalidade, alguma mudança do padrão, o ginecologista pode ajudar ela conhecendo a história dela, né? Quando a mulher começa a ter sinusiorragia, sangramento na hora da relação, primeira coisa, um exame físico. A gente vai examinar, às vezes ela tem uma ferida no colo do útero, às vezes ela tem um pólipo no colo do útero, ou seja, uma lesão no colo do útero que quando você tem relação sexual, bate lá, toca lá, sangra. Machuca, né? Machuca e sangra. Outras vezes ela tem uma doença dentro do útero, que também pode ser um pólipo, pode ser um mioma. Às vezes a paciente tem apenas uma alteração hormonal, que pode ser resolvida facilmente.
Então, assim, primeiro o exame físico, depois exames de sangue e o exame de imagem também sempre muito importante. Perfeito, doutora. Sobre a endometriose, né, que é uma doença que afeta muitas mulheres e que tem esse diagnóstico mais tardio, né? O que é que você poderia aconselhar essas mulheres, né, que sentem essas dores, que normalizam essas dores e que acaba não saber para onde recorrer, por ser algo que você descobre, querendo ou não, assim, um pouco mais velha, não é isso? É interessante isso, porque assim, a endometriose não é a doença mais comum da mulher. Na verdade, a miomatose é bem mais comum do que a endometriose. Sendo que a miomatose é bem mais fácil de tratar e de diagnosticar com ultrassom simples, de rotina. Como eu falei, a grande maioria das mulheres tem mioma e muitas vezes só acompanhar ou tomar uma medicação é suficiente. A endometriose, ela vem aumentando, a incidência da endometriose vem aumentando porque a mulher está cada vez mais adiando a sua vida reprodutiva, né? A gente entrou no mercado de trabalho, a gente está trabalhando, estudando. Caramba. E a gente está adiando muito a nossa hora de ter filho, né? A verdade é essa, todas nós estamos adiando isso. Quando chega essa hora, a doença tá lá e muitas vezes atrapalha. A gente sabe que, por exemplo, de cada 10 mulheres, uma tem endometriose na vida reprodutiva normal, no MENAC, né, nos seus ciclos regulares. E se a mulher tem dor crônica, dor na pelve crônica, metade delas tem endometriose. E se ela tem dificuldade em engravidar, metade dessas tem endometriose. Então, realmente é uma doença hoje muito frequente e comum. O diagnóstico hoje em dia também é mais fácil, porque hoje em dia eu acho que as pacientes já chegam no consultório falando da doença, né? Já pensam nessa possibilidade, com acesso às redes sociais. Acho que as redes sociais ajudaram muito, que as pacientes, Sim, elas com certeza. sentem as coisas e elas começam a escutar a gente falando. Hoje me chega muita paciente no consultório perguntando, será que eu não tenho endometriose? Eu quero pesquisar, eu quero procurar, né? Porque elas desconfiam em relação a essa dor, né? Perfeito, Realmente, essa doutora. história do atraso do diagnóstico é uma realidade, principalmente nos locais que as pacientes têm menos acesso ao sistema de saúde. Sim. Mas já percebo hoje um movimento maior das pacientes procurando ter um diagnóstico mais precoce. Que bom. Então, a gente, como agência, fica muito feliz de saber disso. Porque, realmente, assim, a gente hoje, influenciando, né, a ter conteúdo realmente de valor, isso ajuda, né? As pessoas pensam que não, às vezes as pessoas não valorizam tanto, mas realmente ajuda a gente a falar sobre, né, os problemas. As redes sociais são uma ferramenta muito importante. Hoje em dia, assim, eu acho que muito, muito importante. As pacientes escutam, procuram, escutam. Chega pra mim hoje muita paciente que diz, eu vi tal vídeo seu, eu acho que eu tenho essa doença. Eu vi tal vídeo, eu acho que eu quero aquele tratamento. É interessante, às vezes não tem nada a ver, né? Mas às vezes tem. Sim. E ajuda muito, assim, Ajuda, né? a gente se comunicar. A gente tem uma intimidade. Às vezes a paciente chega pra mim e fala assim, nossa, parece que eu já lhe conheço. Eu já sigo você há tanto tempo que eu já lhe conheço, já sei. Você se identifica com o trabalho daquela pessoa. Porque existe essa história de empatia, né? Não, com certeza. Tem com gente certeza. que cria uma empatia com você e outras pessoas não. E tá tudo bem, né? Tá Porque tudo cada um bem. tem um perfil, né? Sim, com certeza. E ainda falando sobre endometriose, né? Vamos voltar para o assunto. Você mencionou sobre essa questão da vida reprodutiva. Explica pra gente realmente assim, como que funciona o aparecimento dessa doença. O porquê ela acontece devido a essa falta, por favor. Porque você tá querendo saber por que é mais comum a endometriose nas Isso, pacientes que adiam perfeito. a gravidez. Exato, Por quê? exato. Porque dentre todas as hipóteses diagnósticas para a doença, é uma doença que não é totalmente esclarecida a sua etiopatogenia, mas dentre todas as hipóteses que existem, a mais aceita, a mais fácil de explicar até, é que todas nós, assim, vamos supor que 90% das mulheres têm uma menstruação retrógrada. O que é isso? Quando a gente menstrua, o sangue não sai só pela vagina, como a gente imagina. O sangue sai pelas nossas trompas e cai na nossa barriga. E fica ali coletado. Por isso que a gente tem aquela sensação de inchaço, Sim, dor pélvica sim. quando tá menstruada. Porque a gente fica realmente com esse inchaço porque fica sangue dentro da barriga. Sendo que esse sangue que cai na barriga, a grande maioria das vezes ele é simplesmente absorvido e fica tudo bem. Mas em algumas mulheres, 10% dessas, esse sangue, essas células endometriais que caem dentro da barriga durante a menstruação, elas se implantam nos tecidos e viram endometriose. Resumindo, quanto mais tempo você menstrua, maior a chance de você ter a doença. Então, se você adia a sua vida reprodutiva, se você demora para ter filho, se você vai ter filho lá para os 35, 40 anos, quanto tempo de menstruação você não tem? Caramba, Porque se a gente verdade. for pensar nas nossas ancestrais,
Existe um livro bacana chamado Menstruação, a Sangria Inútil. Se você for pensar nas nossas ancestrais, elas não menstruavam. Então, menstruar não é essa saúde toda que as pacientes chegam. Os pacientes pensam assim, nossa, menstruar, eu preciso menstruar todo mês. Isso é saúde. Será que isso é saúde mesmo? Nossas ancestrais, elas não menstruavam. Elas estavam sempre grávidas ou amamentando. Então, elas raramente menstruavam. Não é como a gente que menstrua todos os meses. A menstruação simplesmente é uma falha. Quer dizer que aquele ciclo ali a mulher não engravidou. Então, toda vez que você sangra, aumenta a sua probabilidade de ter a doença, teoricamente. Então, quanto mais você adia a sua vida reprodutiva e quanto mais você menstrua, maior a chance de ter endometriose no futuro. Interessante. Eu ainda não tinha escutado falar sobre isso. Achei realmente assim, bem interessante. E um outro ponto também que eu iria perguntar devido, né, a essa informação. Então, quando a pessoa entra na menopausa e para de menstruar, quem tem a doença ainda sofre com ela para você fazer uma cirurgia? Como que funciona? Então, a doença é bem mais comum no menarque, na fase que a mulher menstrua, porque ela tem a ver com o sangue, ela tem a ver com os hormônios. Esse tecidozinho que eu disse a você que ele se implanta dentro da barriga, ele é altamente responsivo aos hormônios. Então, toda vez que você sangra, menstrua, esse tecido que já se implantou lá, que já virou endometriose, ele sangra, ele menstrua, ele inflama junto com você. Então, cada vez que você está no período menstrual, a doença piora, inflama. Só você tem que entender que essa paciente que entrou na menopausa, se ela já tinha a doença há bastante tempo, esse tecido inflamado lá dentro da barriga, ele já criou fibrose, aderência. A fibrose e a aderência não tem mais volta. Uma vez que já está tudo grudado, fibrosado, aderido, essa alteração aí não tem mais volta. Então, a paciente, com certeza, quando ela entra na menopausa, ela vai melhorar. No sentido de que ela não vai mais inflamar todo mês. Mas o que já ficou de cicatriz, não tem mais volta, né? Então, assim, a gente sabe que na menopausa é mais rara a doença, mas o que ficou de sequela está lá. E os tratamentos que a gente pode fazer para as pessoas que têm endometriose? Interessante, tratamento de endometriose. Porque as pacientes acham que toda mulher que tem endometriose tem que operar. E não é bem assim. A grande maioria não vai precisar operar. O tratamento da endometriose começa, como todos os tratamentos, pela mudança do estilo de vida. A mudança do estilo de vida é a paciente comer bem, fazer atividade física, ter uma vida mais saudável, ter menos estresse. Tudo isso faz parte do tratamento global, basal, inicial da doença. Não existem estudos científicos ainda mostrando a eficácia de tal vitamina, ou tal enzima, ou tal complemento. É sempre um conjunto. Você comer bem, você se alimentar bem, praticar atividade física, dormir bem, ter menos estresse, é a base do tratamento inicial. Depois vem o tratamento clínico, que é justamente suspender a menstruação. Se toda vez que você menstrua, tudo inflama por dentro, você tem que suspender essa menstruação. Existem vários métodos para suspender a menstruação. Progesterona pura contínua, anticoncepcional combinado contínuo, DIU, implantes hormonais. São vários os métodos para conseguir suspender a menstruação, fazer aquela paciente entrar em amenorreia. E a grande maioria das vezes esse tratamento clínico é suficiente. Apenas quando o tratamento clínico não é suficiente que vai ser indicado o tratamento cirúrgico. Perfeito. E esse tratamento cirúrgico seria a laparoscopia? Então, veja bem. Uma vez que você tentou o tratamento clínico, né? Você fez aí a mudança do estilo de vida, uso hormonal, e aí essa paciente não melhorou das queixas, que geralmente vão ser o quê? Dor na relação sexual, que é a dispareunia de profundidade, dismenorreia, que é dor na menstruação, que evolui para uma dor pélvica crônica, uma dor acima de 6 meses, que aí deixa de ser aquela dor cíclica, que é a dismenorreia, para ser aquela dor contínua, acíclica. Né? E essa paciente, às vezes, evolui até para infertilidade também. Nessas pacientes que o tratamento clínico não resolveu e continuam com essas queixas, normalmente a gente vai indicar um exame de imagem mais específico para a doença. Um simples ultrassom transvaginal muitas vezes não é suficiente para dar o diagnóstico. Perfeito. Então a gente vai indicar um exame mais específico, que é um ultrassom transvaginal com preparo intestinal feita por um médico especialista na doença, porque se não for, ele muitas vezes vai ver aquilo ali e não sabe interpretar. Não vai enxergar, né? Os pontinhos os pontinhos. Uma ressonância de pelve também feita por um médico mais afeito com aquela doença, mais especialista naquela doença. E aí, a partir daí, a gente vai identificar quais os casos são cirúrgicos. Basicamente, os casos cirúrgicos são 5.
São aquelas pacientes que fizeram tratamento clínico e não melhoraram das queixas clínicas que elas têm. Aquelas pacientes que têm endometriomas, que são cistos de endometriose volumosos, acima de 5 ou 8 centímetros. Aquelas pacientes que têm lesões intestinais ou lesões vesicais e do sistema urinário importantes que possam causar obstrução ou perda da função. E aquelas pacientes que têm infertilidade, que é a dificuldade em engravidar. Nessas pacientes eu não posso dar um anticoncepcional, porque assim, aí que ela não engravida mesmo. Então, nessas pacientes vai ser indicado o tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico, que foi a sua pergunta, qual é o tratamento cirúrgico da endometriose? O tratamento cirúrgico é também diagnóstico. Porque assim, na verdade, todos esses exames de imagem, por mais específicos que sejam, eles sugerem endometriose. Mas eles não são capazes de fechar o diagnóstico. Para fechar o diagnóstico da doença, a gente precisa de uma biópsia. Perfeito. E essa biópsia ela é feita por uma laparoscopia, que é uma cirurgia minimamente invasiva que a gente faz com o uso do vídeo, câmera. A gente faz aquela incisão de 1 centímetro no umbigo e as 3 mini incisões de meio centímetro na pelve. Através dessa cirurgia, a gente vai visualizar toda a pelve da mulher. E quando a gente visualiza toda a pelve, a gente vai fazer a biópsia dos focos da doença. A gente vai poder restabelecer a anatomia normal da pelve. Perfeito. Tirar aquele cisto de ovário, aquela lesão do intestino, a lesão da bexiga, fazer a plástica das trompas, se necessário, retirar as aderências, os focos inflamatórios, para devolver a configuração, a anatomia ali mais normal possível. Tirar aqueles focos inflamatórios. E, ao mesmo tempo, a gente vai ter o diagnóstico preciso, porque a gente vai mandar essas biópsias para estudo, né, para análise patológica, e ter o diagnóstico conclusivo da doença. Perfeito, doutora. Depois do diagnóstico e depois da cirurgia, caso o diagnóstico puxe para um lado um pouco mais complicado, qual seria o próximo passo? O mais importante é que a cirurgia seja uma cirurgia ótima. O que é isso, uma cirurgia ótima? Quando a cirurgia é feita por um especialista em endometriose, um especialista em laparoscopia, ele vai conseguir retirar todos os focos e restabelecer a anatomia da pelve, né? Então, assim, isso já é o básico, é fazer a cirurgia bem feita. Isso se tornou um problema de saúde pública, porque é uma doença comum, frequente, com um custo de tratamento alto. São necessários um médico especializado, um local que tenha endoscopia, que tenha materiais suficientes para fazer o procedimento. Isso já dificulta o tratamento da doença no SUS e muito. A gente tem hoje um problema de saúde pública da endometriose por essa dificuldade de tratamento, um tratamento de alto custo. Com a entrada da robótica, ainda mais difícil a acessibilidade das pacientes ao tratamento da endometriose. Mas uma vez que a paciente conseguiu fazer o tratamento cirúrgico bem feito, aí vai depender do que ela quer. Se você foi lá, tirou o foco do intestino, da bexiga, restabeleceu a anatomia. Se a paciente quer engravidar, agora é a hora. Entendi. Os 6 primeiros meses é o momento ideal para ela conseguir engravidar, porque a pelve está mais limpa, a anatomia está ok. Vamos tentar engravidar, induzir essa ovulação, se possível, se as trompas estiverem pévias, para ela conseguir engravidar. Naquela paciente que não quer engravidar, aí a gente vai ter que bloquear ela para sempre. O objetivo é bloquear ela para sempre. Ela vai terminar a cirurgia, a gente vai começar a passar um hormônio para fazer com que ela não menstrue mais, não ovule mais, não tenha aquela carga hormonal alta, na expectativa de qualquer foco microscópico que ficou ali não venha a crescer. E falando sobre a questão do anticoncepcional, que você mencionou que devido à menstruação, as pessoas que têm endometriose acabam tendo essa disponibilidade, né, para doença. Necessidade da doença. Aí deixa eu te perguntar uma coisa. Existe entre algumas mulheres o preconceito do uso do anticoncepcional. O que você poderia falar sobre ele? Quando tem paciente que realmente não quer tomar hormônio, né? Só que eu explico para ela que não é mais uma opção para ela. Entendi. Se ela tem endometriose, não é uma opção, ela tem que usar, porque não é um tratamento necessário. Pior é que a doença volte, cresça e cause problemas maiores na sua vida. E aquela mulher fica fazendo cirurgias sucessivas, cirurgias cada vez mais difíceis, né? E fora a dor, né? Que pelo justamente, que a gente estuda e vê, dói demais. Retorno das queixas, né? Então, assim, após a cirurgia, o bloqueio hormonal, se ela não quer engravidar, é obrigatório. Então, não existe isso. O que eu percebo da paciente com o preconceito do uso do anticoncepcional é a história de queda do libido, mas a gente pode adaptar um hormônio que seja menos prejudicial para o libido da mulher, ou mudar o método para um DIU, até um implante. Tem hoje implantes muito bons para evitar, para não causar essa queda de libido. E tem a história do medo de trombose. Sim. Eu pego pacientes que tomaram anticoncepcionais vários anos e chegam, não, mas eu parei porque eu tô com medo de ter trombose. Mas como assim tá com medo de ter trombose?
Quem tem trombose costuma ter nos primeiros 6 meses. Já fez uma prova terapêutica. 6 meses não teve, é muito difícil ter, né? A gente sabe que a gravidez, na verdade, é muito mais trombogênica, é muito mais capaz de gerar trombose do que o uso do anticoncepcional. Isso sim é muito mais perigoso. E existem anticoncepcionais seguros em até mulheres que já tiveram trombose. A progesterona pura, ela é muito segura para usar em mulheres que já tiveram trombose. Então, é um mito. Não tem que ter medo de usar. Quando o médico indica, ele vai conversar com você antes, saber seu histórico pessoal, saber seu histórico familiar e vai indicar o hormônio mais preciso, mais seguro para cada caso, né? Outro mito que eu percebo também é aquelas pacientes que acham que se usar hormônio vão entrar mais cedo na menopausa. Não tem nada a ver. Perfeito. A gente entra na menopausa quando os folículos do ovário acabam. Então, o folículo, todo mês a gente perde inúmeros folículos, independente de usar ou não hormônio. Então, quando chegar os seus folículos se esgotarem, a média da população brasileira, como eu falei, é 50, 51 anos, você vai entrar na menopausa. Então, não importa se você tomou hormônio ou não. Você vai entrar na menopausa quando seus folículos se esgotarem. Falando ainda sobre cirurgia, né? Vamos voltar um pouquinho. Eu sei que você é amante, vamos falar assim, das cirurgias, né? Você escolheu essa área para estar atuando. Então, vamos explicar um pouquinho as diferenças dos tipos de cirurgias que você trabalha e qual é o que aquela cirurgia trata exatamente, para que as pessoas que estão assistindo, elas consigam entender um pouquinho a mais do seu trabalho. Entendi. Então, a cirurgia, quando bem indicada, né? Porque como eu falei, acho que a primeira coisa quando a paciente chega, ela já vem assim, vim para operar, calma. Já chega jogando os exames assim pra mim, não, calma, vamos conversar primeiro, deixa eu saber sua história, me conte, fale aí o que é que você tá pensando. Depois que ela fala, eu vou ver os exames e aí vou ver se é ou não indicação de cirurgia. Se for indicação de cirurgia, eu trabalho com as cirurgias minimamente invasivas, que são feitas por via endoscópica, que são feitas pelo útero, né, que são as esteroscopias, ou pelo umbigo, que são as laparoscopias. Perfeito. Essa é a minha especialização de endoscopia ginecológica. E trabalho também com a parte de uroginecologia, que são as cirurgias feitas pelo canal vaginal. Então, quando a gente faz a retirada do útero pela vagina, ou faz o tratamento da incontinência urinária pela vagina, que são os slings. Então, essas são as minhas áreas de atuação. São cirurgias minimamente invasivas, são aquelas cirurgias que procuram ajudar a paciente no sentido dela ter uma melhor recuperação, voltar mais cedo às suas atribuições do dia a dia e com a menor taxa de complicações. Então, o que fica de conclusão, doutora, é a importância realmente da mulher ela se conhecer mais, né? Buscar realmente ajuda e dar essa importância realmente à sua saúde como um todo. Não apenas se importar com a doença que tá sentindo no momento, mas se importar realmente, tipo assim, se ela tá comendo bem, se ela tá fazendo atividade física, que às vezes a gente deixa de fazer isso, eu tô colocando até eu mesma como exemplo, deixo de fazer isso devido a só focar ou no trabalho, ou até na própria família e esquecer do resto, esquecer de si mesmo e acabar adoecendo, né? Então, pra gente concluir esse podcast, o que você poderia dar de conselho para as mulheres que estão assistindo, como um todo, como no geral mesmo? As mulheres, elas têm uma vida muito, muito atribulada, né? As mulheres hoje em dia, elas têm o mercado de trabalho, os filhos, a casa, o marido, e é complicado conciliar tudo, né? A gente sabe disso, é muito complicado. Mas e aí é muito melhor prevenir do que remediar, né? Então, assim, nós ginecologistas costumamos ser o médico da porta de entrada da paciente. Normalmente as pacientes visitam o ginecologista uma vez por ano e a gente tem a oportunidade de conversar com essas mulheres. Então a gente sempre começa batendo nessa tecla mesmo, explicando que, vamos lá, vamos começar. Tá fazendo atividade física? Tá comendo bem? Isso é básico. Tá conseguindo dormir? Ter uma vida saudável o mais próximo possível de ter uma regularidade de sono, de atividade física. Isso é básico, a gente sempre bate nessa tecla. Porque não adianta nada, a gente pega aqueles exames com açúcar alterado, colesterol alterado, e aí vem um monte de problema. Então, o estilo de vida saudável, a gente sempre tá batendo nessa tecla, conversando, explicando para a paciente, para ela ter uma vida saudável, que isso vai ajudar a uma longevidade melhor, né? Uma longevidade de qualidade, né?
Perfeito. Muito obrigada, doutora. Foi Prazer. um podcast maravilhoso. A gente conseguiu entender um pouquinho melhor, né, sobre a nossa saúde, a saúde feminina, né, como um todo. E também falar que, assim, se a gente não está saudável, não tem como a gente estar feliz, que é como o tema, né, desse podcast. Não tem como, se a gente não estiver realmente bem, tanto com nós mesmos e tanto voltado à nossa saúde, não tem como a gente estar plenamente feliz. Muito obrigada. Prazer, muito obrigada. muito obrigada. Foi ótimo.